Oi, gente! Tô aqui de volta. Hoje temos mais uma live, mais esse encontro para falarmos aí de psicogenealogia transgeracional. Vou esperar vocês entrarem. Hoje a gente vai ter até mais recursos aí técnicos para nos ajudar a visualizar melhor esse conteúdo tão fantástico que é acessar a história dos nossos antepassados e compreender melhor como é essa influência na nossa história, nas nossas escolhas. Então, vou deixar aqui vocês irem entrando. Já vão, se vocês quiserem, né, e sabem que esse conteúdo faz a diferença na vida das pessoas que você gosta, já encaminha essa live, já avisa, já convida. Eu vou deixar a caixinha de perguntas abertas também. Então, se vocês no decorrer, do nosso bate-papo tiverem alguma dúvida, algum questionamento, coloca ali na caixinha que eu vou respondendo vocês, ok? Então, eu quero começar aqui mostrando para vocês uma frase da Anne, que eu gosto bastante. E só me digam se vocês já estão vendo a imagem aí na tela, gente. Só me coloquem aqui um oizinho se já estão conseguindo ver direitinho, porque esses novos recursos aí do Instagram eu não conhecia. Então, hoje que eu vou estar utilizando, quero saber se vocês estão conseguindo aí ver. Vocês me deem um oizinho aqui. Só para eu saber. Ah, ok, show. Então, essa é uma frase, para quem tá entrando agora aqui no meu Instagram ou que começou a acessar a psicogenealogia transgeracional há pouco tempo. A grande criadora dessa ferramenta, chamada psicogenealogia, é a nossa querida mestra psicóloga Anne Anselan Schutzenberger, Foi a partir do livro Meus Antepassados, que é esse livro aqui que eu vou mostrar aqui para vocês, que todo o conteúdo que hoje se conhece, se estuda da psicogenealogia, foi originado. Então, esse é o primeiro livro da Anne, o primeiro livro que ela publicou em várias edições. Aqui no Brasil, foi publicado em 1997 pela editora Paulus, com o nome Meus Antepassados. E a Anne coloca no livro, nós não entramos em uma família por acaso, nos casamos, nos ligamos àquela que se assemelha à nossa. Da mesma forma, não entramos no mundo do trabalho por acaso, e em certas profissões. E, acima de tudo, não ficamos lá sem motivos, ou seja, para psicogenealogia, para Anne, para gente que estuda essa ferramenta, esse conhecimento, essa influência dos nossos antepassados na nossa vida, todas as nossas escolhas, todos os lugares em que nós estamos, têm um sentido, têm um para quê. E é por isso, buscando esse para quê que a gente vai encontrar o significado e a possibilidade, os recursos necessários para ressignificar situações que hoje estejam disfuncionais nessas áreas da vida, seja na nossa relação amorosa, no nosso casamento, seja na nossa profissão, seja a nossa relação com o dinheiro, enfim, todas as situações, todas as áreas da nossa vida que precisam ser ressignificadas por algum motivo, a gente precisa se aproximar do para quê? Para que eu estou neste lugar, Porque quando a gente está diante de um sofrimento, na grande maioria das vezes, nós ficamos nos questionando por quê? Por que isso está me acontecendo? Por que eu estou passando por isso? Muitas vezes as repetições de padrão, Por que eu tô de novo nessa mesma situação, Então, quando a gente se aproxima da pergunta do porquê, a gente se distancia também das verdadeiras origens, do verdadeiro sentido de estarmos novamente naquele lugar, naquela situação. Então, para a gente começar um caminho de ressignificação, a gente precisa transformar a pergunta. Então, começarmos a nos questionar de forma que vai nos aproximar mais facilmente do sentido para ressignificar, e perguntando-se para quê? Para que estou repetindo essa situação de novo? Para que essa minha relação tá de novo nesse padrão, com essa dificuldade? Para quê? O que isso quer me ensinar? O que isso tem para me mostrar? E para a psicogenealogia transgeracional, na grande maioria das vezes, é entendendo os condicionamentos que estão presentes lá no nosso inconsciente familiar, é que a gente realmente vai encontrar as explicações
para que a gente possa realmente estar transformando, ressignificando e mudando esses padrões, né? Parando de atrair situações que hoje nos geram tanto sofrimento. E aí, gente, vamos continuar aqui com vocês. E vem essa pergunta, né? Para quê? Para que a gente repete o que viveram os nossos pais e antepassados? Qual é o sentido, né? O que me aproxima mais, então, da explicação de hoje eu estar muitas vezes repetindo situações da minha vida que são semelhantes às situações que os meus pais viveram, às situações que os meus antepassados viveram. Quando é que eu vou me aproximar de uma narrativa da compreensão de que realmente hoje na minha vida eu estou repetindo um padrão, eu estou repetindo uma situação? A gente começa realmente nos aproximando através do autoconhecimento, questionando a história dos nossos pais e dos nossos antepassados, em todas as áreas da nossa vida, e a gente vai perceber, é só se aproximar, só questionar, que a gente vai ver que a gente repete sim muitas situações que os nossos pais e os nossos antepassados vivenciaram, porque a gente herda esse material de forma transgeracional, a gente herda isso de maneira que a gente acaba então repetindo essas situações. A Anne, né, que é a nossa grande mestra, fizeram essa mesma pergunta para ela num seminário. Para que, Anne? Para que a gente repete essas situações que os nossos pais e antepassados vivenciaram? E ela trouxe o entendimento das chamadas lealdades inconscientes, que é um fenômeno transgeracional trazido por um psiquiatra húngaro chamado Ivan Nagy. Inclusive, quem está me assistindo hoje, que é constelador familiar, vai saber do que eu estou falando, né? Porque esse é um conceito que Bert Hellinger traz nas constelações para explicar os tais fenômenos, né, que nos ligam aos nossos antepassados. E esse é a explicação que a gente vem tentar compreender e ressignificar desses fios que nos conectam à história dos nossos antepassados. Cada um de nós, né, vem para uma família, conforme eu comecei conversando com vocês, numa família não é por uma causalidade, não é por uma coincidência, nós viemos porque nós temos uma função nessa família, e exatamente essa família, com essas memórias, é que nós temos então os recursos e as ferramentas necessárias para nossa transformação, né, para nossa evolução dentro até de um chamado de alma. Então é essa família, a família que eu preciso, com as memórias que eu preciso para ressignificar, para transcender aquilo que o meu caminho, que a vida me apresenta. E esses fios que nos conectam, então as chamadas lealdades inconscientes, são esses fios realmente invisíveis que conectam a nossa história com a história dos nossos pais e com a história dos nossos antepassados. Somos fiéis, queiramos ou não, saibamos ou não, de todas as expectativas, sejam elas conscientes ou inconscientes, que os nossos pais e antepassados exercem sobre a gente. Se você começar a perceber, você vai ver nos teus comportamentos que você, muitas vezes, sem querer, você acaba fazendo aquilo que agrada os teus pais, que agradam os teus avós, que, consequentemente, é um padrão que você herdou do teu sistema familiar. Ele está presente nos teus comportamentos, nas tuas crenças, nos teus juízos de valores, ou seja, aquilo que você acha que é certo e o que não é certo, os teus julgamentos com relação às questões da tua vida. Então, isso muitas vezes traz, inclusive, comportamentos que te bloqueiam te impedem, né, de transcender aspectos da tua vida, porque você vai acabando batendo naquelas crenças, naqueles comportamentos que são vistos pelo teu sistema familiar como o correto, como o certo e principalmente como o esperado. Então, estamos sim em lealdade a todas essas expectativas, a esses mandatos que os nossos antepassados exercem sobre a gente. E isso está armazenado lá no nosso inconsciente. Muitas vezes a gente não tem consciência, não tem ideia de que estamos sim sendo condicionados por conta dessas expectativas que estão lá no nosso inconsciente. Então, para que a gente possa realmente ressignificar as chamadas crenças, né, que nos limitam, comportamentos que a gente acaba atraindo para a nossa vida, né, padrões disfuncionais, a gente precisa começar a entender o sentido dessa herança e principalmente dessa ligação que nós temos com os nossos antepassados. Então, nós não herdamos só a cor dos olhos, a cor dos cabelos, as características físicas. Nós herdamos um legado
que é transmitido de geração em geração e que gera e que condiciona, então, com que a gente faça nas nossas escolhas essas situações, repita essas situações que foram, então, vividas pelos nossos pais e antepassados. Lembrando que aquilo que foi vivido e que aquilo que a gente herda dos nossos antepassados foram escolhas feitas conforme um contexto econômico, cultural, um contexto de sobrevivência, ou seja, a gente herda padrões de adaptação à vida, né? Então, ou seja, os nossos pais e os nossos antepassados vivenciaram situações desafiadoras, dos quais eles tiveram que sobreviver, dos quais eles tiveram que se adaptar, e essa forma de adaptação é a forma com que a gente herdou e hoje vem repetindo, vem sendo fiel. Só que hoje a gente vivencia um contexto econômico, social, cultural diferente, dos quais esses padrões que nós herdamos hoje se tornam disfuncionais, hoje já não funciona mais a maneira como que a gente vive, como a gente pensa e principalmente hoje como a sociedade vem se transformando e a gente vem evoluindo, só que infelizmente esses condicionamentos inconscientes acabam trazendo essas limitações e que impedem com que a gente possa acompanhar, inclusive trazer essa fluidez que a nossa vida precisa. Então, compreender essas conexões que nos ligam, né, esses padrões que exercem essas influências, permite com que a gente vá tomando consciência e gradativamente vá ressignificando esses padrões que hoje já não funcionam mais. Gente, tá tranquilo? Vocês estão conseguindo acompanhar? Tá joia? Tá bom, ótimo. Gente, se tiverem alguma pergunta também, por favor, coloquem aqui na caixinha. Essa é uma imagem que eu gosto bastante, né? Uma imagem aí que a gente tá vendo 4 gerações, ou seja, o reflexo, né? Uma imagem que mostra bastante pra gente como nós temos, né? Essa transmissão transgeracional, estamos aí conectados e o quanto isso influencia também a nossa responsabilidade para as novas gerações. Se a gente está hoje entendendo que somos condicionados pelas escolhas que os nossos pais e os nossos antepassados fizeram, nós também estamos sendo responsáveis por padrões que estão sendo transmitidos para os nossos descendentes, né? Então, ou seja, eu como sou mãe, né, hoje as minhas filhas já estão sendo, as minhas filhas e os meus netos, né, talvez até os meus bisnetos, já estejam sendo influenciados por essas escolhas que eu estou fazendo hoje, pela forma com que eu estou lidando com a vida hoje, pela maneira que eu estou lidando com os meus sofrimentos hoje. Então, quando a gente vai analisar as histórias dos nossos antepassados, a gente vai analisar esses eventos significativos, essas situações que são vivenciadas e a maneira como eles enfrentaram para superar, para sobreviver. Da mesma forma, os eventos que a gente vivencia hoje. Todos os dias somos colocados diante de situações que requerem que a gente tenha uma capacidade de processar, uma capacidade de encontrar um sentido e um significado, uma capacidade de transcender ao sofrimento. Esse é o convite da vida quando nos coloca diante de um sofrimento. É buscarmos o sentido e o significado para transcendermos aqueles eventos que nos geram esse sofrimento. E isso vai ser determinante para as novas gerações. Ou seja, a maneira com que hoje eu estou transcendendo, estou buscando ressignificar aquilo que está me acontecendo, automaticamente está também sendo transmitido. Ou seja, né, não são só os traumas que são transmitidos transgeracionalmente, mas também a nossa capacidade de resiliência, ou seja, a nossa capacidade de fazer do limão uma limonada, a nossa capacidade de transcender, de encontrar o sentido e o significado. E é isso que a psicogenealogia vem mostrando pra gente a partir do estudo da história dos nossos antepassados. É olhar para essas narrativas com essa postura, uma postura de aprendizado, uma postura de encontro com recursos, né? Nós não vamos olhar para a história da nossa família a partir de uma perspectiva de julgamento, ou querendo encontrar os segredos, ou querendo buscar apontar o dedo que foi feito, eu faria diferente, ou até mesmo com
uma postura que gera um comportamento disfuncional, né? Estudar a história dos nossos antepassados é estudar para formas que eles se adaptaram à vida, para encontrar ali um sentido e um significado, para hoje, na maneira como que a gente vai encontrar o sentido e significado na nossa história, possamos encontrar esses recursos também, né? Olhar essas narrativas como aprendizes, né? Olhar essas narrativas para encontrar esses recursos a mais para nos ajudar hoje com as nossas escolhas. Deixa eu só ver aqui uma pergunta. Fran, a partir do momento que a gente toma consciência dos paraquês, a psicogenealogia prevê técnicas que nos auxiliem a superar os sofrimentos provocados por repetições, círculos viciosos? Sim, eu não sei se tu podes colocar aqui o teu nome só para que eu possa trazer aqui a compreensão para ti. Mas sim, a psicogenealogia parte do pressuposto, né, do início de caminho da tomada de consciência, ou seja, o primeiro passo para a gente ressignificar realmente é encontrar esse para quê. Mas sim, nós temos também as técnicas em terapia transgeracional que nos... Silvia, obrigada, querida. Silvia, sim, a gente tem sim as técnicas que a gente utiliza como recurso para poder... É claro que cada caso é um caso, né? Às vezes há pessoas que apenas acessando o significado, o para quê daquela determinada situação, ela automaticamente já surge nela um padrão diferenciado, uma ação diferente diante daquele comportamento, daquela situação que era disfuncional. Mas às vezes a gente, como terapeuta transgeracional, vai incentivar, vai trazer, vai colocar uma possibilidade de uma técnica, né, que a gente trabalha, são várias. O genossociograma, por exemplo, é uma ferramenta dentro da psicogenealogia, mas ela não é a única, né? Nós temos outras ferramentas, assim como o psicodrama, né? Assim como as técnicas de visualização. Então, tem outros recursos, outras técnicas em terapia transgeracional, uso de bonecos, né? Vários recursos que a gente utiliza para estar ressignificando esses padrões disfuncionais, essas situações que foram herdadas transgeracionalmente, tá? Mas sim, a gente utiliza também alguns outros recursos. Tranquilo? Tá, joia. E agora deixa eu mostrar para vocês quem que é, então, a nossa mestra, né? Que eu venho falando tanto e eu não poderia de forma alguma deixar de apresentar para vocês a nossa querida criadora da psicogenealogia. Então, essa é a doutora Anne Ancelan Schutzenberger, que foi a que criou, né, que sistematizou todos esses conhecimentos que hoje a gente nomeia como a psicogenealogia. A Anne trouxe, então, esse entendimento, essas explicações. A Anne era psicodramatista também, ela trouxe aí, era bastante conhecida aqui no Brasil pelas contribuições dela via psicodrama, mas também ela trouxe todo esse entendimento, toda essa análise do genossociograma, que é essa ferramenta principal, que é uma ferramenta que é a específica para trabalhar com os legados transgeracionais. Às vezes as pessoas, né, principalmente os terapeutas, os consteladores familiares, né, eles me perguntam, Fran, o que é a diferença da psicogenealogia e do transgeracional, porque às vezes parece que é a mesma coisa. E não é, né? O transgeracional é aquele material, né, aquele conteúdo que a gente trabalha, aquilo que a gente herda de geração em geração, que vai passando de geração em geração, ou seja, situações que não foram processadas, como lutos, segredos, né? Sentimentos de injustiça sofrida, vergonhas, os não ditos, as tarefas inacabadas, as chamadas síndromes de aniversário. Então, ou seja, são os legados que são passados de geração em geração, e a psicogenealogia é a ferramenta, é a maneira como a gente vai trabalhar com esse legado transgeracional. E a principal contribuição, né, a principal ferramenta que a gente utiliza para analisar esse material, para dar significado, por isso que o genossociograma é diferente de uma árvore genealógica comum, é através do genossociograma, onde a gente vai trazendo as relações sociométricas, ou seja, a gente vai analisar exatamente com quem da nossa família a gente tem essa lealdade inconsciente, a gente tem essa fidelidade inconsciente. Então, por isso que essa ferramenta ela é muito pontual e ela é muito eficaz para nos mostrar com exatidão com quem da nossa família nós estamos identificados,
com quem da nossa família existe uma ligação que traz e entrelaça as nossas histórias, né? É muito bacana a gente fazer um genossociograma, por exemplo, de irmãos e perceber que a mesma história transgeracional atua diferente em cada irmão. Por quê? Porque cada irmão tem uma posição na árvore genealógica diferente e tem uma função dentro da árvore genealógica que é diferente. Então, essa dinamização da árvore, essa forma que aquela árvore genealógica encontrou, que vai condicionar cada membro de uma maneira específica. Então, nós podemos ter a mesma história transgeracional, ou seja, vários membros, né? Eu e os meus irmãos, por exemplo, herdamos a mesma história transgeracional, somos filhos do mesmo pai e da mesma mãe, mas aquele legado transgeracional atua de maneira diferente, justamente por essa explicação, onde temos uma função e estamos identificados com pessoas diferentes da nossa árvore. Eu posso estar identificada com um avô, a minha irmã pode estar identificada com um bisavô e assim sucessivamente, ou seja, temos essas conexões, essas ligações diferentes por conta da nossa função dentro do sistema familiar. E é isso que a psicogenealogia, através do genossociograma, vai nos apresentar de forma muito palpável, né? Através dessa ferramenta que a gente coloca no papel, então, esse material transgeracional e essas ligações, nós conseguimos perceber e evidenciar esses vínculos que nos unem às determinadas histórias da nossa árvore genealógica. Então, essa, gente, é a Anne, que deu, então, nascimento a essa ferramenta transformadora de vidas. Aqui eu apresento para vocês alguns dos materiais, alguns dos eventos significativos que nós buscamos nas histórias dos nossos antepassados. Ou seja, quando a gente vai analisar esse legado transgeracional, a gente vai buscar esses eventos significativos que podem ter sido vivenciados de forma traumática. Então, situações de luto, situações de vergonha, situações de segredos, situações inacabadas, né? Tarefas que não foram concluídas pelos nossos antepassados, mandatos, né? Que acabaram sendo, então, transmitidos e a gente, como descendente, acaba herdando de forma inconsciente. Então, o que a gente vai buscar são esses eventos significativos que, de alguma forma, não foram processados, não foram metabolizados. E nós temos não só situações familiares, mas também nós temos situações coletivas, né? Como guerras, como situações onde um grande grupo vivenciou o mesmo evento de forma traumática. Então, a gente também vai buscar essas situações que foram vividas pela sociedade, por aquele grupo maior de pessoas que pode ter vivenciado aquele evento e dinamizado, inclusive, na árvore, essa relação, esse evento, esse trauma, que é o chamado trauma transgeracional, tá? Aqui é para que vocês possam visualizar como que a psicogenealogia entende a nossa linha do tempo, né? A nossa história de vida. Eu vivo trazendo para vocês a explicação sobre a nossa linha da vida, né? Nosso livro da vida, na verdade, né? Que não começa no nosso nascimento. Para a psicogenealogia já começou a ser escrito bem antes. Então, ali a gente tem o nosso nascimento, temos aí a construção e as nossas experiências de vida. Então, a nossa infância, né? A nossa adolescência, a vida adulta, todas as etapas da nossa vida, essas experiências que foram vivenciadas. Mas nós temos também dentro dessa influência da nossa linha do tempo, situações vividas anteriormente ao nosso nascimento. Então, a gente consegue colocar em consciência situações da vida intrauterina, ou seja, todo esse tempo que nós vivemos na barriga da nossa mãe, exerce uma influência sobre a nossa personalidade, sobre a nossa vida, sobre o nosso inconsciente. Então, a gente também vai estudar esse tempo, né? O que a nossa mãe vivenciou esses 9 meses, né? Se nós ficamos 9 meses antes do nosso nascimento, né? Como que ela vivenciou essa gestação, ela passou por alguma situação de medo, alguma situação de violência, né? Como que girou esse entorno, esse tempo que a gente estava na barriga da nossa mãe. Antes disso, nós também vamos analisar esse período
pré-vida intrauterina, ou seja, o período da concepção, como fomos concebidos, qual era o contexto emocional que nós fomos concebidos. Fomos concebidos numa família, né, do qual estava esperando essa gestação, fomos esperados do sexo do qual nós nascemos, né, realmente eu fui esperada menina ou fui esperado menino, qual era essa expectativa, essa projeção, mesmo que inconsciente, que os meus pais exerceram sobre mim. Então a gente vai estudar também. Ah, não, foi um encontro, meu pai conheceu a minha mãe numa balada, por exemplo, e ela engravidou e ali eu fui concebida. Então, essas situações também influenciam na nossa vida e a psicogenealogia também vai olhar para esse contexto. Além disso, não só o contexto familiar, mas também o contexto social, o contexto econômico, como estava a sociedade. Imagina, a gente olha hoje, né, para as crianças que nasceram na pandemia, né? Qual era o contexto que a humanidade estava vivenciando naquele momento em que eu fui gestada, naquele momento em que eu fui concebida. Então, esses aspectos vividos também vão, de alguma forma, influenciar na nossa vida, na nossa linha do tempo. E aí é o material, então, que a gente vem estudando também com profundidade, é o legado transgeracional, que aí é onde a gente herda, né, na concepção, esse grande encontro da nossa linhagem materna e da nossa linhagem paterna, ou seja, esse grande material que nós herdamos desses dois sistemas, dos quais existe uma diferença para gente. Então, a nossa história paterna, a nossa história materna são de dois grupos diferentes que têm funções diferentes para a nossa estrutura. Então, quando a gente fala da linhagem paterna, nós estamos falando do grupo chamado clã. Quando a gente fala do grupo da nossa linhagem materna, a gente está falando do grupo chamado família. E esses dois grupos exercem para a nossa estrutura, ou seja, para o nosso inconsciente, funções diferentes, né? Então, por isso é importante entendermos, e é isso que eu explico com muita profundidade no curso, porque a gente às vezes se confunde com esses dois grupos, né? E as funções deles são determinantes para que a gente possa, inclusive, compreender aspectos da nossa vida do quais estão disfuncionais, carências, medos, inclusive os conflitos, né? Conflitos de profissão, conflitos amorosos. Esses dois grupos, saber a diferença desses dois grupos serão determinantes para que a gente possa encontrar a origem desses conflitos. Então, quando eu tenho, por exemplo, um conflito na minha profissão, existe um grupo particular que é o que mais vai me dar os recursos e as respostas relacionadas a esse tipo de conflito. Por quê? Porque é esse grupo que tem determinada função. Então, por isso que no curso eu explico com tanta clareza e com tanta profundidade, para que o terapeuta, principalmente, né, saiba em que lugar ele vai acessar exatamente as respostas que ele procura para poder ressignificar aspectos do seu cliente, né? Tranquilo, gente? Então, aqui é a nossa linha do tempo. E aqui eu trago para vocês uma série que muito provavelmente alguns de vocês já assistiram e eu tive aí, trouxe alguns comentários, algumas análises de alguns personagens sobre essa série. Essa série é uma série nova da Netflix, ela tá aí, se eu não me engano, há uns 2 meses, 1 mês e pouquinho, não quero falar errado aí para vocês, me corrijam, mas é uma série recente, é uma série turca, ela se chama aqui no Brasil Uma Nova Mulher, em Portugal é Um Novo Eu, e é uma série baseada num livro de um constelador, onde traz, né, essas narrativas e a influência transgeracional sobre a nossa vida. É uma série muito especial que ela contextualiza de uma maneira muito precisa sobre a influência, né, do trauma transgeracional na nossa vida. E essas 3 amigas, são 3 amigas, 3 personagens que contam histórias e a gente se identifica muito com os personagens, porque todos eles de alguma forma trazem questões suas, né, em que a gente muitas vezes se coloca no lugar, né? Tem a história da Leila, que é uma psicóloga que não terminou e que acaba tendo uma dificuldade grande no seu relacionamento com o marido, seu relacionamento conjugal.
E ela vai entender um medo muito grande que ela tinha, era um medo que não tinha uma explicação dentro da história de vida dela, que era um medo do mar. E ela vai descobrir que ela tinha uma lealdade, então, a uma bisavó que havia, então, passado por um segredo, né? Onde ela havia sido assassinada no mar. Então, muitas vezes a gente traz comportamentos na nossa vida que nós não temos uma explicação dentro da nossa linha do tempo que justifique. O Lê colocou, olha o spoiler, é verdade, eu tô aqui contando já a série e já tô contando os spoilers, né, pra quem não assistiu, verdade, obrigada por me avisar. Então, gente, ó, já tô avisando, eu vou trazer alguns spoilers aí, tá bom? Então, só vou aí trazer mais um exemplo, então, só o da Ada, que também traz uma perspectiva e uma influência da história do transgeracional. A Ada é do meio, a Leila é essa loirinha que tá de vestido amarelo, e a Ada é a do meio que tá com essa blusinha regatinha. É verdade, vou fazer só uma live só sobre a série, que tem realmente muitos aprendizados aí que a gente pode tirar. Mas a Ada também, a Ada é uma médica, a Ada começa a série, né, trazendo o ceticismo bem grande, né, a dificuldade dela de acessar recursos que vão além do racional, né, que são recursos que a gente precisa realmente ter uma abertura para poder compreender e integrar outros conhecimentos. E aí eu falo muito da transdisciplinariedade, né, essa nossa capacidade de ir além daquilo que as explicações, que os conhecimentos convencionais, que as disciplinas convencionais dão. Então a gente integra outros saberes milenares, e a gente coloca isso em movimento na nossa vida. E a Ada, e é claro que tudo na vida, né, a gente aprende de duas formas, ou é no amor ou é na dor. E a Ada teve que aprender na dor a se permitir, a abrir para esse movimento transdisciplinar, né? Esse movimento de autoconhecimento, esse movimento que leva a mais do que uma explicação racional, a um sentir maior. E a Ada começou a passar, ela era uma cirurgiã, né? Vou dar esse spoiler só dela, tá? Então, aí, para quem não assistiu essa série, vai assistir, já fica só com esses dois spoilers da Leila e da Ada. Então, a Ada é essa médica, essa neurocirurgiã, e ela começa, então, a tremer as mãos nas cirurgias e acaba comprometendo, né, a profissão. Inclusive, ela era uma médica que era reconhecida e ia, inclusive, ir para outro país para ter o seu trabalho reconhecido. E acabou, então, através da dor, tendo que olhar para essa questão de uma outra perspectiva. E através desse convite, então, dessa amiga, né, que foi a que convidou e trouxe essa relação de amizade para um patamar bem diferente, para um patamar de autoconhecimento e de construção, de desenvolvimento pessoal. A Ada, então, vai e ela acessa uma informação sobre a história familiar dela que ela nunca sequer nem imaginou, que era um segredo de família, que inclusive tinha aspectos que ela sonhava, inclusive, com memórias e que ela não sabia, que ela não tinha um entendimento. E ela trouxe, então, a informação de comportamentos e de uma situação transgeracional do qual ela estava também em lealdade e identificava, e trazia, então, para sua vida consequências desse legado transgeracional herdado, principalmente desse segredo de família. Então, sim, gente, a gente estuda dentro da psicogenealogia a influência dos segredos de família. Todas as famílias, todo o sistema familiar tem seus segredos. E os seus descendentes acabam sendo influenciados pela consequência desses segredos, né? Então, a gente vai entender como que eles atuam, como que eles se manifestam e como ressignificar o efeito deles, né? A Silvia, acho que foi a Silvia, também sobre o mesmo tema da série Uma Nova Mulher. Ah, tá, acho que ela tá falando de outra série aqui. Então, vamos lá. Então, essa série, gente, eu sugiro que vocês assistam, né? Uma série da Netflix que vai trazer com muita claridade para vocês, para quem quer se aproximar desse caminho do transgeracional, esse caminho, essa perspectiva dessa influência dos antepassados na nossa vida. Essa é uma excelente série que vocês vão poder
compreender melhor tudo isso que às vezes a gente fala aqui no Instagram e que às vezes fica um pouco confuso, né? Bom, lembra que eu falei no início que a psicogenealogia usa algumas ferramentas para a gente tornar consciente esses legados transgeracionais, né? Essas heranças dos nossos antepassados? A gente utiliza então essa ferramenta que é o chamado genossociograma. Então é aqui esse pedaço de papel onde está toda a tua história familiar, e essa é a ferramenta definitiva para o terapeuta, para o constelador familiar, gente. Eu diria que ela é assim a ferramenta indispensável. Todo constelador familiar, ele trabalha com o transgeracional, ele precisa da ferramenta da psicogenealogia, ele precisa do genossociograma para entender os fenômenos transgeracionais que atuam e dinamizam a árvore genealógica. Então, você vai ter aqui como tornar visível essas nossas fidelidades inconscientes, ou seja, com quem que nós estamos em identificação na nossa árvore genealógica. Então, nesse papel, nós como terapeutas vamos construir, vamos ouvir a narrativa do nosso cliente, ou seja, vai contando, né? A gente vai perguntando a história familiar e vamos representando essa história graficamente nesse papel. Então, a gente vai colocando através de símbolos, né? Vocês podem perceber ali, tem quadradinho, tem bolinha, né? Tem triângulo. Então, essas são convenções gráficas, é como legendas, né? Para a gente poder colocar, representar graficamente essa narrativa de família. Então, representamos os membros da família, então vamos colocar, né? Nós, os nossos irmãos, pais, tios, avós, bisavós, os tios avós. Então, todos eles a gente vai colocando aí nesse genossociograma os eventos significativos dessas pessoas. Então, lembra que eu falei, né, que tipo de situação foi vivida e que pode ter gerado um trauma, né? Se foi vivido alguma injustiça, alguma herança partilhada de forma errada, uma falência, uma internação, um suicídio, alguma situação, né? A gente vai colocando, vai representando aqui nesse papel esses eventos da narrativa familiar. Vamos colocando também as datas, né? Então, datas de nascimento, datas de falecimento, datas de casamento, né? Datas de batismo. Então, essas datas vão começar também a nortear sobre as simetrias, né? Que são as formas com que a gente vai trazer essas ligações que nós temos com os nossos antepassados. Então, é ali que a gente vai colocar todas essas informações. Então, nomes, eventos significativos, as datas, as profissões. Então, tudo isso a gente coloca nesse papel e a gente, então, vai realizar essa análise, que é esse o trabalho que a pessoa que trabalha com a psicogenealogia, o terapeuta, o constelador familiar, o psicólogo, o psiquiatra, enfim, o profissional que queira utilizar a psicogenealogia na sua abordagem profissional, vai analisar e vai trazer, então, para o seu cliente, para o seu paciente, os paraquês, o sentido e o significado para todas essas narrativas, né? Porque não adianta só eu saber, né, eu ter o conhecimento que eu tenho a mesma data de nascimento que um bisavô, que uma bisavó, que um tio, que uma tia, que eu tenho o mesmo nome. Então, tudo isso é apenas uma ligação, é apenas uma simetria, mas eu preciso dar significado para isso. E é isso que quem vai analisar o teu genossociograma é que vai poder, então, te dar esse sentido, esse significado. E é isso que eu ensino os terapeutas, os consteladores no curso. Eles vão ter essa ferramenta para construir essa narrativa de família e vão entender o significado dessas narrativas, eles vão entender os fenômenos transgeracionais, ou seja, a gente estuda os fenômenos, né? Eu trouxe no início da live as lealdades invisíveis, que é esse fio que nos conecta aos nossos antepassados. Mas nós temos outros fenômenos transgeracionais, como, por exemplo, a síndrome de aniversário, que é uma dos fenômenos mais importantes na psicogenealogia e na terapia transgeracional, que é o grande objeto de estudo que a Anne Anselan trouxe de uma psiquiatra americana, chamada... gente, deu o nome agora da Josephine Hildegar, que trouxe, então, essas repetições, esses estudos dessas repetições de eventos na mesma idade, na mesma época ou na mesma data.
Eu coloquei, inclusive, o post essa semana sobre o 11 de setembro, né? Que foi um evento coletivo de um trauma coletivo, do qual essa data ficou marcada no inconsciente coletivo, uma memória coletiva de um trauma coletivo. Então, quando a gente tem uma memória traumática através de uma data ou numa determinada idade, nós podemos, então, acessar fisicamente essa fragilização nesse período e acabar, então, repetindo situações ou eventos ou até mesmo enfermidades nessas datas, porque elas referem-se ao evento traumático. Então, são as chamadas síndromes de aniversário. Então, essa é a ferramenta principal para quem vai trabalhar o legado transgeracional. Então, consteladores, né? Eu friso, assim, nesse profissional, porque os psicólogos também, porque realmente vocês precisam dessa ferramenta para poder lidar com esse legado, com esse inconsciente familiar que atua e condiciona, tá bom, gente? Então, essa é o genossociograma. Deixa eu ver aqui. E aí, é ele que abre as portas, né? Ele é que traz as chaves para a gente abrir as portinhas da história dos nossos antepassados que, por algum motivo, né? Alguma circunstância, estão bloqueando a nossa vida. Então, a gente precisa abrir essas portas, abrir, então, esses materiais, essas histórias para a gente ressignificar e trazer para a nossa vida os recursos que os nossos antepassados deixaram e acessá-los para trazer, então, aquilo que a gente tanto almeja na nossa história, que é uma vida com muito mais fluidez. Trazer a homeostase, né? Trazer esse equilíbrio, trazer os paraquês de situações na nossa vida que dentro lá da nossa linha do tempo, né? Lembra das nossas experiências? Nós não encontramos uma resposta, não encontramos um motivo que justifique estarmos vivenciando determinada situação na nossa vida. Então, é isso que a gente vai olhar quando vai estudar o genossociograma, quando um terapeuta, um constelador, um psicólogo, esse profissional vai abrir o teu genossociograma, vai analisá-lo, vai construir a tua história, ele vai acessar essas portinhas através de chaves muito específicas. Eu gosto de dar até o exemplo da chave do carro. Cada carro tem uma única chave, tem uma única frequência, aquela chave é específica para aquele carro. E é assim que o terapeuta vai poder ajudar o seu cliente, entendendo que cada um tem a sua chave. Então, essa chave que nós acessamos através do genossociograma. Então, não existem respostas prontas quando a gente vai entender e vai trabalhar o inconsciente familiar. Cada pessoa tem o seu sistema, cada pessoa tem a sua dinâmica, o seu sistema dinamizou uma forma de atuar com aquele material transgeracional. E é isso que esse curso mostra para vocês, o curso que eu disponibilizo, que eu ensino, é que você possa realmente acessar a chave correta do teu paciente, né? Só tem uma chave específica, que é a frequência específica para abrir aquela situação, aquele evento, aquele legado que ele herdou do seu antepassado, do qual ele se identifica e traz aspectos onde as suas histórias se entrelaçam. Então, o curso é onde você vai aprender a acessar a chave para abrir exatamente a porta correta, que vai, então, fazer com que o teu cliente tenha essa ressignificação. Tranquilo, gente? Tá ótimo. Então, agora eu quero trazer para vocês, né, como eu já disse ontem, esse é um curso, hoje eu dei essa live mais de uma forma didática, né, para vocês alcançarem um pouquinho do que vai ser o curso, o que é o curso de psicogenealogia transgeracional. Principalmente porque ele é um curso que foi gestado com muito amor, com muito carinho, com muito cuidado. É um curso que eu já ministro desde 2017 e que, na verdade, agora ele está na sua última edição nesse formato e nesse valor. Então, nós criamos para essa turma, para essa última edição, presentes diferenciados, presentes que eu nunca, em nenhuma outra edição, concedi, porque realmente é uma forma de eu estar contribuindo com a vida por tudo que a psicogenealogia transgeracional transformou na minha trajetória pessoal e principalmente na minha trajetória profissional, né? Vocês sabem que eu fiz uma transição de carreira
e que hoje, né, eu exerço essa função onde eu estou num lugar que realmente a minha alma pode transcender e que eu posso realmente aprender tanto e contribuir tanto. Então eu estou realmente muito realizada no lugar onde eu estou como terapeuta transgeracional, formando novos terapeutas, trazendo, ministrando, compartilhando esse conhecimento com outros profissionais, para que mais pessoas tenham acesso a esse conhecimento, a essa ferramenta que realmente transforma vidas. Então, para eu fechar esse ciclo, né, quem já sabe, a gente precisa sempre trazer esses encerramentos de ciclo de maneiras diferenciadas. Nós lançamos para essa turma um grupo, né, um grupo VIP, um grupo no WhatsApp, onde a gente está ali compartilhando as informações a respeito do curso e trazendo principalmente, né, essa condição diferenciada para essa última edição e esses presentes diferenciados. Então, para que você possa acessar realmente essa oferta, né, essa condição, esses presentes, você precisa estar nesse grupo. Então, o grupo ele tem um tempo, né, limitado. Então, a gente abriu ontem, justamente porque a gente está com um número de pessoas interessadas maior do que o número de vagas disponível. Então, a gente quer que todos tenham a mesma chance, a mesma oportunidade para lançar quando as inscrições forem, né, estiverem abertas para essa turma, você possa, então, fazê-las né, no mesmo tempo. Então, esse grupo é um grupo VIP, o link está lá na minha bio. É só clicar lá que você vai ser direcionado para o grupo e estar ali. Amanhã a gente já vai anunciar esses presentes que eu vou estar oportunizando para quem estiver lá no grupo e essa super condição que eu nunca ofereci em nenhuma outra edição, que realmente vai ser a tua oportunidade de estar acessando esse conteúdo. Principalmente você que é constelador, que é psicólogo, que é profissional da área da saúde, né? Então, precisa ter uma ferramenta para lidar com essas questões transgeracionais, você precisa ter o conhecimento que a psicogenealogia transgeracional oferece. Então, se você não trabalha com esse legado ou que não acredita, né, que existe essa influência dos antepassados na nossa vida, esse curso realmente não vai atender a tua necessidade. Agora, se realmente você quer encontrar a raiz, a fonte desses conflitos que hoje condicionam a tua vida, que inclusive existe uma área da ciência específica que está olhando para isso, que é a epigenética, você precisa acessar os conhecimentos que esse curso oferece. Não existe nenhuma outra ferramenta para trabalhar com os legados transgeracionais de forma tão precisa que o genossociograma. E o genossociograma é uma ferramenta da psicogenealogia, não é a mesma coisa que um genograma familiar, tá, gente? Não confundam essas duas ferramentas, são coisas completamente diferentes. E para a gente trabalhar o legado transgeracional, precisamos acessar os fenômenos transgeracionais, que é ele que a gente vai acessar com o genossociograma. Por isso, muito cuidado na hora de vocês confundirem, né, genograma com genossociograma, que são diferentes. Então, esse grupo está aberto ainda, né? Só temos mais hoje e amanhã, acho que ele vai ficar aberto para que você possa acessar o grupo, né? Estar lá e, principalmente, então, ter acesso a essa oferta e esses presentes que serão exclusivos para você que vai estar no curso, lá no grupo, tá? Gente, e agora para fechar essa live, né, para fechar esse material, eu queria compartilhar com vocês um trechinho do livro. A Anne, ela trabalhava por muitos anos com pacientes oncológicos, né? E ela escreveu um livro, dentre todos que ela já fez, sobre esses pacientes e sobre alguns recursos que ela acessava sobre as pessoas que queriam realmente se curar, né? O seu processo de cura, o seu caminho de cura. O livro se chama Querer Curar, o Caminho da Cura. E ela fala sobre se ela pudesse trazer, né, um conselho, uma dica, um caminho para essa cura, para esse reequilíbrio. Ela traz sobre os pequenos prazeres, as pequenas alegrias da vida. Então, eu vou ler para vocês esse trecho dela. E ela fala: os prazeres, as pequenas alegrias da vida fazem parte da existência e da cura e do desejo de viver.
e não se pensa nisso bastante. Mozart escreveu Os Pequenos Nadas. Há uma canção célebre, As Pequenas Felicidades, cantada novamente. Havia uma pequena satisfação que eu recolhera. Tentei inutilmente suplicá-la. Resta-me a vida. Elabora-se, então, aí é o conselho dela. Elabora-se uma lista de coisas agradáveis a fazer e que sejam financeiramente acessíveis. Dessa lista, a gente deve fazer no mínimo 4 coisas por dia. Estabelece-se um tempo para fazê-lo, programa-se e ela é cumprida realmente. Então, ou seja, a gente precisa fazer dessa lista, no mínimo, viver 4 prazeres diariamente. 4 prazeres que sejam acessíveis financeiramente, mas todos os dias viver e experimentar 4 prazeres. E ela coloca que essa lista é uma prescrição médica. E ela vai citar, eu vou citar algumas aleatoriamente, né? Para que você pense nessa lista e 4 coisas que você pode hoje já fazer na tua vida, no teu dia a dia e entender isso como aquela dose diária de nutrimento para tua saúde física, mental, espiritual. Então ela coloca aqui: pensa-se ao se acordar que o dia vai te oferecer coisas agradáveis. Olhar o céu, o sol, as nuvens, a lua, as estrelas. Ler um romance. Respirar e relaxar, espreguiçar-se demoradamente. Ir ao museu, ir a um parque. Receber visitas agradáveis. Rir com os companheiros. Vai ver crescer e desabrochar uma flor. Ir ao cinema, ir ao teatro, ao bar, ao restaurante. Sair para passear num jardim, caminhar, perfumar-me, levantar-me ao nascer do sol, divertir-me, sonhar e me lembrar, tomar uma boa ducha, preparar uma pequena viagem, fazer uma boa refeição, começar a pintar, dormir quando tiver vontade, tomar o café da manhã com aquele pão quentinho, passar uma hora agradável de extroversão, balançar numa cadeira de balanço. Há muitas coisas agradáveis que são factíveis, ou seja, são possíveis, mesmo na cama, mesmo doente e sem despender muito dinheiro. Há muita coisa sobre a qual fazer um projeto desde agora e realizá-lo logo, e gozar com isso mentalmente desde agora. Pode-se fazer hoje 4 coisas e estabelecer isso como meta todos os dias na tua vida. Estabelecer 4 coisas factíveis, fáceis, acessíveis, mas que geram em você uma transformação, um recurso, um nutrimento e que realmente transforma a tua vida e principalmente te coloca no caminho da cura, seja ela qual for. Gente, muito obrigada, né? Então eu deixo vocês com esse conselho da Anne. Todos os dias faça 4 coisas que te gerem prazer. 4 dias, 4 coisas que te gerem prazer. E agradeço pelo vocês estarem comigo hoje. E novamente reitero o convite para que você esteja comigo e aprofunde o conhecimento de vocês sobre esse legado herdado, esse legado familiar, e que você possa transformar, porque é nossa responsabilidade para as novas gerações, né? Se nós herdamos padrões e situações que hoje impactam na nossa vida, nós precisamos também transformar a vida de quem vem daqui para frente, né? Conto com vocês, o grupo está aberto e vai ser uma honra e um prazer enorme estar com vocês nessa última edição, nesse formato. Tá bom, gente? Muito obrigada, uma ótima noite para vocês e lembrem, 4 coisas que geram prazer na tua vida todos os dias. Um beijo, gente. Boa noite.